Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Renato e sejam todos bem-vindos. A Tropicália vai ao cinema, no meio da sala, as relíquias do Brasil. Antes de mais nada, é importante a gente deixar claro que a Tropicália não foi um movimento com uma programação propriamente cinematográfica, tá? O programa da Tropicália, ou Tropicalismo, a gente vai esclarecer melhor mais pra frente a diferença entre esses dois termos. Mais respeito, se preocupou sempre muito mais com a música e as artes plásticas. Partiu da música e das artes plásticas, tá? E fez, como a gente já sabe, muito mais sucesso na música. A Tropicália como o grande gênero, o grande movimento da música pop brasileira contemporânea, né? Mas é possível sim a gente encontrar diálogos com o cinema, cineastas que se inspiraram em algumas ideias da Tropicália e aplicaram essas mesmas ideias em seus filmes. Ou, mesmo que não haja uma linha direta de influência, mas certas reflexões, certos recursos estéticos que alguns cineastas, por exemplo, cineastas que a gente costuma colocar dentro do grupo do cinema marginal, essas reflexões, esses recursos estéticos que cineastas marginais estavam lá utilizando, é possível a gente encontrar semelhanças, a gente fazer analogias com as mesmas reflexões, com os mesmos recursos estilísticos que a galera da Tropicália também estava lá produzindo, tá? Então serão relações de influência direta ou relações de semelhança mesmo, tendo em vista o momento cultural, o momento histórico, social tão grave que o Brasil estava vivendo no período, né? Principalmente no final dos anos 60, começo dos anos 70, os anos de chumbo, como a gente diz, a ditadura dentro da ditadura, o golpe dentro do golpe após a promulgação do AI-5 no final de 68. Então a gente vai ter, como nós vamos ver na aula de hoje, uma confluência de preocupações, de reflexões e também de soluções estéticas criadas pelos cineastas marginais, pelos músicos da Tropicália, pelo teatro, principalmente o Teatro Oficina, a galera do Zé Celso Martinez Correia, tá? Essas confluências são muito importantes e é a partir daí que a gente pode então estabelecer diálogos entre o cinema brasileiro e o tropicalismo ou Tropicália, tudo bem? Então, vamos lá? Vamos comigo? Muito bem, pessoal, vamos lá. A Tropicália vai ao cinema. Bom, a proposta desta nossa primeira aula é estabelecer o contexto em que surgiu a Tropicália e, consequentemente, em que ela vai exercer a sua influência no cinema, tá? Que contexto que é esse? É um contexto que começa no finalzinho dos anos 50, em que as artes e a cultura mais intelectualizada do Brasil estavam muito animadas perante perspectivas de transformações sociais profundas, até mesmo revolucionárias, né? Então você tinha uma arte engajada, militante, via de esquerda, logicamente, muito forte, muito atuante, com grandes esperanças de mudar o Brasil, tá? Bom, dentro desse contexto nasce, por exemplo, o cinema novo, que vai produzir grandes frutos, tá? Só que aí acontece o quê? Em 1964, o golpe militar. E aí
todo esse sonho revolucionário, ele cai por terra, infelizmente. Tá? Não tanto imediatamente, mas de 64 até 67, quando Glauber Rocha realiza Terra em Transe, muita coisa vai mudar. E aí a Tropicália vem como uma espécie de resposta a esse estado de perda de esperanças, a esse estado de confusão, de crise, de uma fratura muito grave nos meios artísticos e culturais brasileiros, provocados pela ditadura e pelo recrudescimento que a ditadura foi tendo já desde o primeiro momento e que vai culminar na promulgação do AI-5 em 1968. Então, hoje a gente vai entender um pouco o que era esse panorama, né, dessa arte revolucionária no Brasil, desse cinema revolucionário, incluindo aí o cinema novo, e na sequência entender como que foi esse processo de desencanto, o estabelecimento dessa crise entre os artistas, entre os intelectuais, quando eles começaram a perceber, já para 66, 67, que a ditadura não era um movimento passageiro, que a ditadura não era uma tentativa desesperada de reação por parte das elites em tentar impedir o movimento revolucionário que os militantes tinham certeza que estava para acontecer, que era irrefreável. Não, a ditadura é um negócio que veio para ficar pelo menos durante um bom tempo. Quando essa bad começou a bater nos caras, a coisa começou a mudar de figura, e é aí que vai se instalar a Tropicália, mas também o cinema marginal, o teatro do Zé Celso, o teatro oficina, né, e diversas outras propostas que vão expressar esse estado de angústia, de crise, de fratura mesmo nas esperanças do programa revolucionário das artes brasileiras que vinha lá do finalzinho dos anos 50, tá? Então, aula 1, Terra em Transe, crise, desencanto, impasses na arte e cultura de oposição à ditadura militar no Brasil, entre 64 e 67. Muito bem. A arte e a cultura no Brasil, incluindo-se aí o cinema, entre o final dos anos 50 e começo dos anos 60, foi muito animada por um movimento, por uma tentativa de se criar uma arte que fosse genuinamente popular e, acima de tudo, revolucionária. Uma arte transformadora das condições materiais da sociedade brasileira, tá? Então, uma arte politicamente engajada, uma arte militante, tá? Via esquerda majoritariamente, tá? É dentro dessas preocupações que se insere o cinema novo, tá? A promessa da revolução. Então a gente tinha no meio daquela galera um senso grandioso de história, como diz o Ismael Xavier, um senso de história como algo, né, uma onda que está vindo e pegará a todos nós, a onda da revolução. A revolução é um negócio que vai acontecer. O Brasil já está passando por imensas transformações, desde o governo Juscelino Kubitschek e seguindo adiante. No governo João Goulart, a tentativa das reformas de base. Então havia um entusiasmo, um otimismo muito forte entre artistas e intelectuais no Brasil. Naquela época, o Brasil está se transformando para melhor. O Brasil está se revolucionando. E a revolução final, a revolução de caráter fundamentalmente socialista, ela vai acontecer e não há nada que consiga impedir. Era essa a sensação
se tinha, tá? Um senso teleológico da história. Teleologia quer dizer como se a história rumasse sempre em direção a um objetivo final a ser realizado e que não pode ser impedido de maneira alguma, né? Esse senso, essa concepção teleológica da história e da sociedade brasileira é a que vai predominar nos primeiros filmes do Glauber Rocha, Barra Vento e Deus e o Diabo na Terra do Sol, principalmente. Posteriormente virá Terra em Transe, em 67, para jogar por terra essas esperanças. E Terra em Transe a gente já pode considerar um marco inicial, né, um primeiro diálogo do cinema brasileiro com preocupações propriamente tropicalistas, como a gente vai ver mais para frente ainda na aula de hoje, tá? Então, esse senso teleológico a gente encontra no Glauber Rocha, a gente encontra no Cinco Vezes Favela, que a gente vai falar também aqui, que é uma coletânea de diversas curtas-metragens com um caráter muito pedagógico, né, de conscientizar o povo brasileiro e com isso já ir construindo a revolução, ok? Então vamos lá. Roberto Schwarz, importantíssimo crítico literário, neste livro aqui, O Pai de Família e Outros Ensaios, ele tem um ensaio, que é este aqui. Cultura e Política, 1964-1969. Alguns esquemas. Este ensaio é clássico já. Ele foi publicado pela primeira vez em 1970. Na verdade, ele foi escrito em 1970 e publicado em 1978. As páginas que seguem foram escritas entre 1969 e 1970. Muito bem, Roberto Schwarz aqui, ele capta muito o clima, esse clima de otimismo, de entusiasmo, de esperança revolucionária no Brasil entre o final dos anos 50 e começo dos anos 60, antes do golpe militar. E ele vai dizer, ele vai usar uma expressão que já foi muito citada nos estudos nessa área, mas é uma expressão muito boa mesmo. Ele diz que o Brasil, no comecinho dos anos 60, tá, nas vésperas mesmo do golpe, quando a coisa estava caminhando muito, né, no sentido, muito rapidamente, no sentido de profundas transformações sociais e culturais no Brasil dentro do governo João Goulart. Ele vai dizer que o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente. Né? Havia uma efervescência cultural muito grande em todos os campos, na literatura, no teatro, na música, no cinema, nas artes plásticas. A gente tinha, por exemplo, o Centro Popular de Cultura, o famoso CPC, da UNE, União Nacional de Estudantes, que promovia todo um cenário cultural, artístico e também pedagógico, no sentido de ensinar a revolução para o povo brasileiro, de mobilizar as classes trabalhadoras, tá? Muito bem. O CPC vai ter uma ação muito forte nesse cenário, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? O filme Cinco Vezes Favela, que eu citei, é uma produção do CPC, por exemplo. Então, havia muito esse clima, o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente, no sentido artístico, cultural, no sentido político, né? A citação completa é assim, o Roberto Schwarz ele diz pra gente: o vento pré-revolucionário descompartimentava a consciência nacional e enchia os jornais de reforma agrária, agitação camponesa, movimento operário, nacionalização de empresas americanas, etc. O país estava irreconhecivelmente inteligente. É trágico mesmo, né, a gente pensar que tudo isso com um golpe vai acabar. Quer dizer, na verdade a maioria, né, de tudo isso acaba já em 64.
né? Os militares, quando eles chegam, eles já acabam com os sindicatos, eles já acabam com o CPC, eles já põem a Uni na ilegalidade. Mesmo assim vai haver uma certa resistência nas artes, na cultura principalmente, tá? Mas enfim, foi um golpe muito forte. Muito bem. Esse entusiasmo cultural e também político que a gente falou, ele vai possuir algumas linhas de força principais. Ele vai possuir dois eixos principais, digamos assim. Ele vai ter um caráter bastante romântico, mas não de um romantismo conservador, reacionário, né? Muitas vezes a gente pensa em romantismo, a gente pensa em conservadorismo, até mesmo reacionarismo. No caso aqui não, é um romantismo revolucionário, como o Marcelo Ridente, na obra que a gente vai citar aqui, trabalha, tá? Um romantismo revolucionário, encantado, esperançoso, né? Em busca da utopia, a utopia cantada pelo Glauber, né? Na boca do profeta Sebastião em Deus e o Diabo na Terra do Sol, por exemplo, a ilha, tá? Então, esse entusiasmo, ele é romântico, um romantismo revolucionário, e dentro desse romantismo, ele busca uma imagem muito específica de povo brasileiro, de homem do povo brasileiro, homem do povo, mulher do povo brasileiro, que é uma imagem logicamente idealizada, muito romântica também. É o que o Marcelo Ridente, é o título do livro do Marcelo Ridente, este livro aqui. Em busca do povo brasileiro, artistas da revolução, do CPC à era da TV. Quem que é esse povo brasileiro? Quem que é esse homem do povo brasileiro? É um homem rural. É um homem autêntico, quer dizer, assim como já fazia lá o romantismo, o velho romantismo brasileiro do século XIX, e que o modernismo no começo do século XX vai retomar, ainda que com uma perspectiva já um tanto crítica, aqui essa galera no começo dos anos 60, cineastas, escritores, dramaturgos e músicos, também, mais uma vez, reposta essa ideia no Brasil, da busca pelas raízes nacionais. Raízes essas que são fatalmente rurais, tá? Então, esse homem, esse povo brasileiro que eles tanto buscavam, era um povo, né? É uma imagem de povo rural, primitivo no sentido de não contaminado pela modernidade capitalista, cosmopolita, né? Então uma cultura popular muito raiz, tá? Muito fechada dentro de si mesma, muito tradicional, ok? Esse é o idealismo dos caras, esse é o romantismo deles, um romantismo revolucionário e, precisamos dizer, demagógico, profundamente populista. Porque quem que eram esses artistas, esses intelectuais? Eram todos da classe média, urbana, esclarecida, universitária, tá? Não havia muita participação do povo mesmo. E tirando talvez o José Mojica Marins, nosso glorioso Zé do Caixão, né, já no final da década, já antecipando, né, como guru do cinema marginal, os outros, no geral, vinham da classe média, ou mesmo das elites, tá? Então você tinha uma classe média urbana, universitária, disposta a falar pelo povo, sobre o povo, tá? Buscando esse povo brasileiro, ok? Esse populismo, essa demagogia fica muito evidente nas propostas das produções do CPC,
no filme 5 vezes Favela, por exemplo, como a gente vai ver aqui, tá? Bom, Marcelo Ridente, na obra que a gente citou, ele vai descrever bem detalhadamente essa imagem idealizada de povo por esses artistas. Era uma busca por um homem novo, nos termos do jovem Marx, recuperados por Che Guevara. Mas o modelo para esse homem novo estava no passado, na idealização de um autêntico homem do povo, com raízes rurais, do interior, do coração do Brasil, supostamente não contaminado pela modernidade urbana capitalista, como o indígena exaltado do romance Quarupi, de Antônio Calado, de 67, ou a comunidade negra celebrada no filme Ganga Zumba, de Carlos Diegues, de 63. Na peça Arena Conta Zumbi, de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, de 65, entre outros tantos exemplos. Também vale a pena citar aqui o Barravento, do Glauber Rocha, que a gente vai ver um trechinho e analisar na sequência. E, enfim, esse povo, é importante a gente entender essa idealização, né? A gente entender a resposta, o diálogo, né? Não exatamente uma resposta, mas, enfim, como que o tropicalismo vai dialogar com isso. O tropicalismo não vai acreditar tão a ferro e a fogo nesse nacionalismo pau-brasil da turma do Cinema Novo, da turma do CPC, dessa galera romântica revolucionária pré-golpe de 64. O tropicalismo vai ter uma concepção nacionalista igualmente, sim, mas modernista, mais modernista, no sentido de mais assim, antropofágica, na linha do Oswald de Andrade, como a gente vai explicar detalhadamente, cada coisa na sua hora, mas já para ir estabelecendo aqui, criando conexões neurais, né? O nacionalismo tropicalista vai trabalhar na base da antropofagia cultural, então eles vão sim se aproveitar dessa imagem pura do homem rural, primitivo brasileiro, mas misturá-la, amalgamá-la com justamente o homem urbano, capitalista, moderno, promovendo muito esse choque, e isso é um dos pares de oposição que mais definem a Tropicália, o arcaico e o moderno, né? Promover esse choque, ou seja, não exatamente uma resposta a problemas pensados pela geração imediatamente anterior, mas o tropicalismo vai ser o cinema marginal igualmente a expressão do problema, em estado de ebulição, em estado de explosão, tá? Quase como, mal comparando talvez, o barroco em relação ao classicismo lá no finalzinho do século XVI, século XVII, né? A expressão das contradições. Quer dizer, não há solução, não há resposta fácil para essa relação entre Brasil periférico e o capitalismo, os países centrais do capitalismo. Entre a cultura raiz tradicional brasileira e a influência da cultura estrangeira, imperialista, né? Não é resposta fácil. Então a gente vai vamos expressar esse choque, tá? Entre o nacional e o estrangeiro, entre o arcaico e o moderno, e talvez o que a gente possa ter de nacional venha daí, venha desse choque, né? Dessa imagem quimérica, contraditória, que é o Brasil, que é o brasileiro, que aparece simbolizada tão magnificamente no Macunaíma de Mário de Andrade, e daí não é à toa que o Joaquim Pedro de Andrade vai levar para o cinema o Macunaíma, e o filme Macunaíma é talvez o grande exemplo do tropicalismo no cinema nacional, tá?